Shalom, shalom, oração dos salmos aqui. Na ocasião estaremos falando sobre o salmo de número 8. Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu fizeste brotar força por causa dos seus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Contudo, pouco menor do que os anjos o fizeste, de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. O salmo de número 8 parece ser um salmo simples, comum como outro qualquer. Porém, quando você vai estudar um pouco mais a fundo, compreender a cultura na qual ele foi escrito, compreender qual foi o contexto que este salmo foi escrito, você consegue trazer um pouco mais profundo do que o salmista estava querendo dizer. Ele destaca no primeiro versículo dizendo: quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Quando nós observamos a partir do contexto em que foi escrito em língua hebraica, por uma cultura hebraica, nós conseguimos compreender porque em língua hebraica o nome do Eterno é escrito a partir de 4 letras apenas, o tetragrama e o nome impronunciável de Deus, que é o Yod, Re e o Vav, Rei. Este nome, parecendo simples, porém, quando você traz essa junção das 4 letras apenas, que poderia ser mais ou menos, porém exatamente 4 letras, quando você traz este número 4 para a natureza, você consegue perceber padrões dentro deste número 4. Por exemplo, os 4 pontos cardeais, por exemplo, os 4 elementos, os 4 evangelhos, poderiam ser mais. Então nós vimos aqui um padrão e o salmista expondo este padrão. Ele diz: olha, o teu nome é admirável em toda a terra. E nós observamos que no versículo 2, o salmista também vem trazendo e diz: da boca das crianças e dos que mamam, tu fizeste brotar força. Por que o salmista ele faz essa afirmação? Porque existe um segredo do nome do Eterno dentro do ser humano. Após o desenvolvimento da tecnologia, cientistas estavam estudando aquilo que é mais complexo no ser humano, que é o seu DNA. E encontraram dentro do DNA um padrão recorrente em todas as camadas. Quando tentaram decifrar a partir da sua língua materna, que era o inglês, não conseguiram compreender muito. Mas quando transferiram este padrão para números, perceberam um padrão, uma sequência de números, que era 10, 5, 6, 5.
quando você estuda um pouco da língua hebraica, você vai compreender que as letras também significam números. Converteram então os números para letras hebraicas e lá estava o nome do Eterno gravado no DNA do ser humano. Por isso o salmista já dizia: até os que mamam, aquelas crianças recém-nascidas, deste força. E ele diz: para que essa força? Por causa dos teus adversários e para fazer calar ao teu inimigo. Observe que o salmista, ele coloca adversários no plural, porém o inimigo coloca no singular, porque adversários existirão muitos, mas inimigo existe um, que é o inimigo de nossas almas. Então, dentro do DNA do ser humano existe o nome do Eterno. As letras sagradas estão lá, o padrão de número 4, de 4 dígitos estão ali dentro do ser humano. O versículo de número 3, o salmista continua destacando: quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, pergunto: quem é o homem mortal para que se lembre deles, e o filho do homem para que com eles se preocupe? Existem segredos nas estrelas que nós, ao longo de muitos anos, sendo doutrinado a não olhar para cima, porque nós viemos de uma cultura, eu venho de uma cultura onde os nossos pais nos ensinavam que nós não deveríamos apontar os dedos para a estrela. Tinha-se o mito de que nasceria verrugas nas pontas dos dedos. Ou seja, uma cultura que não te ensina a olhar para o firmamento. Porém, o próprio Jesus, ele disse: olhai para o alto, porque é de lá que vem a vossa redenção. Existem segredos escondidos nas estrelas que hoje são trazidos a nós como signos, como os zodíacos. Porém, nós temos que lembrar que todas elas foram ornadas pela mão do Criador. Foi Ele que criou todas as coisas. Em Jó capítulo 9, versículo 9, o Senhor fala sobre isso com Jó, sobre todas as estrelas que foram criadas. Nós precisamos entender que, apesar da corrupção do mundo, entre elas trazendo misticismo até para as estrelas, nós precisamos compreender que quem fez todas as coisas foi o Criador, foi o Senhor. E ele continua discorrendo, o salmista, e pergunta: quem é o homem mortal para que o Senhor se preocupe com ele, para que o Senhor dê atenção a ele? Existem duas passagens que podem traduzir este contexto, da qual fala aqui o salmista, que é o contexto de Adão, porque o Senhor colocou ele sobre a terra e disse: dominai, sujeitai a terra e todos os seus animais. O salmista que descreve isso. O outro contexto pode ser de Jesus, que é o segundo Adão, que Deus deu a ele todo o domínio sobre todas as coisas. Porém, queridos, num contexto original, se eu e você compreendemos que dentro do nosso DNA existe o nome do Eterno, se existe esse poder emanando de dentro de nós, então nós podemos voltar ao homem original, o governante e o dominante sobre todas as coisas. Mas a primeira coisa que nós temos que compreender ao longo de todo este salmo: quem são os nossos adversários? O adversário, ele entra em uma batalha corporal ou não e permanece por um certo tempo. Talvez aquele que era o seu adversário passa a ser o seu aliado.
mas nós precisamos entender o que é adversário e o que é inimigo. Inimigo, de forma alguma, ele vai estar ao seu lado. O adversário não. Por quê? Tem pessoas classificando o inimigo como outras pessoas. E essas outras pessoas que talvez está combatendo contra você, talvez não seja o seu inimigo, é apenas o seu adversário. Agora, inimigo sim, é o inimigo da sua alma. E quando você se vê combatendo, usando força, energia de batalha, mas de um campo errado, contra o inimigo errado, você desperdiça estas energias. A outra coisa que nós precisamos compreender que o salmista nos traz é sobre o nome do Eterno que está dentro de você. Porque se ele está a nível de DNA, quando você quer identificar, quando uma criança nasce e não sabe quem é o pai, é feito um exame de DNA. Na descoberta do exame de DNA, descobre-se quem é o pai. Então, se o nome do Eterno está cravado no seu DNA, ele está mostrando que ali está a sua identidade celestial. O que nós precisamos compreender é a nossa identidade celestial, é o que nós somos para o Eterno. E então assim nós vamos compreender quais são os nossos adversários, quem é o nosso inimigo e quem somos nós. E usaremos então este poder de forma correta, não para mais combater pessoas, mas para combater o verdadeiro inimigo. Não mais para destruição, mas para a criação. Não mais liberaremos palavras de maldição, mas palavras de bênção. Não mais vamos denegrir ninguém, mas vamos sim agregar a esta pessoa. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço pela vida desta pessoa que chegou até este vídeo. Deus, talvez em algum momento esta pessoa teve crises de identidade. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, ajude-nos, Senhor, a olhar para dentro de nós, para enxergar o Senhor nos mínimos detalhes nas nossas vidas, como no nosso DNA, para que possamos, ó Deus, explorar o nosso potencial máximo, mas ligados ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, continue conosco. Curte, comenta, compartilhe.